A nossa convidada de hoje, recebemos a doutora Rebeca Appel. Doutora Rebeca, boa tarde. Seja bem-vinda ao Viver é Melhor. Boa tarde. Olá, doutora. Muito obrigada por estar aqui. Com vocês. Seja bem-vinda à nossa programação, doutora. A nossa convidada é nefrologista pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão Preto. Tem título de nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, coordenadora da Clínica de Hemodiálise do Hospital Japonês Santa Cruz. Nossa convidada de hoje, doutora, vou começar para a gente falar primeiro do saudável, para depois a gente pensar de quando os rins ficam doentes. Quais são os sinais que a gente pode observar no cotidiano que demonstram que os rins estão funcionando bem? Bom, eu acho que o primeiro parâmetro, que é o mais fácil de todo mundo ver, é a urina. A gente às vezes não dá muita atenção, né? É um detalhe que a gente deixa passar, mas a cor do seu xixi é uma coisa que é importante que você tem que observar, que é uma coisa que a gente às vezes no dia a dia, principalmente agora que está mais quente, que vai vir essa onda de calor aí em boa parte do país, a gente acaba desidratando e a nossa urina fica mais concentrada. Isso não é bom para os rins. Então, o xixi ele tem que ser claro. Claro como, né? Eu diria assim, da cor uma cor mais âmbar, uma cor mais próxima de um suco de limão do que de um suco de laranja. Vamos usar esse exemplo, que eu acho que fica mais fácil do pessoal imaginar. Então, se o seu xixi está escuro, o seu rim, amarelo. Não está legal. É uma forma de você olhar. Eu estou bem, estou bebendo água adequadamente, meu xixi está claro. É uma coisa importante para a gente observar. Que você perguntou assim, sinais de que o rim está que está indo bem, né? Outra coisa que às vezes a gente pode ver que nós estamos bem é que a gente não vai ter tanto inchaço. Às vezes quem tem um problema renal tende a ficar um pouco mais inchado. Tem outras doenças que podem dar inchaço também, mas o rim é uma das principais, das possíveis. Então, se você não tem inchaço, se você está urinando bastante, fazendo xixi adequadamente, bebendo bastante água, o seu xixi é claro, são sinais de que as coisas estão bem. A sua pressão é bem controlada, você não fica tão cansado para fazer as atividades do dia a dia, é um sinal de que talvez a sua saúde do rim pode estar tudo bem. Essa dica de olhar a cor do xixi, ela é muito importante porque a gente sempre lembra que as pessoas precisam tomar água, tudo, Sim. Mas nem sempre a gente controla a quantidade que está tomando, isso também é individual. Agora, Sim. A cor da urina não tem como enganar. Ela vai dizer se foi suficiente, se foi menos, se foi mais. Tem gente que gosta de ter uma fórmula, né? Eu tenho que beber 30 ml por quilo, mas isso é muito variável, porque tudo depende do calor onde você está. Se é mais quente, você vai suar mais, você vai desidratar, você precisa beber mais água. Beber mais do que aquilo. Se você faz uma atividade física ou não. A gente sabe que tem uma diferença de homens para mulheres, da idade, do idoso, do jovem. Então, assim, o melhor parâmetro é olhar a cor da sua urina, do que você tentar seguir um número tabelado que pode não ser o adequado para o seu peso, para a sua altura, para o seu sexo. Agora, doutora, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em tomar água que chega até a passar da conta. E aí uma pergunta que já surge. Tomar água demais faz mal para o rim? Faz. Todos os excessos fazem mal, né? Existe uma doença que é ocasionada pelo excesso de água, né? Se você beber muita água, você também vai ter problema. Isso aí sim são casos extremos, que a gente vê pessoas que bebem, sei lá, mais do que 5 litros de água por dia. São casos mais extremos. Se você bebe entre 2 e 3 litros, provavelmente tá tudo bem, não vai acontecer nada. Às vezes a gente vê notícias nas redes sociais, meus filhos chegaram contando esses dias uma pessoa que tinha falecido porque tinha tomado bebeu muita água, de uma vez. Então assim, acontece, é exceção. Mas é pra gente perceber que até água, que é aquilo que a gente não vive sem, quando passa da conta, também traz prejuízos. O equilíbrio é que é muito importante e cada um tem o seu. Agora, doutora, a gente está falando do funcionamento de órgãos, os rins, que estão relacionados com todo o organismo. A senhora falou, se a pressão está boa, o rim também vai ficar bem. Se você está urinando bem, então a gente vê que ele está relacionado com todas as funções. Ele é importante para todos os processos, doutora? Sim. O que o rim faz, né? Já falaram um pouquinho, já foi dito um pouco na introdução, o rim ele é um órgão que filtra o sangue. Então, tudo que está no seu corpo acaba passando pelo rim, certo? Então, a sua pressão que está relacionada ao sistema circulatório, ela impacta no rim. E uma coisa que muita gente não sabe, o rim ele é impactado pela pressão alta. Pressão alta e hipertensão é uma das principais causas de insuficiência renal, principal causa no Brasil. Mas o rim que não está funcionando legal também, ele acaba não eliminando tanto de água e sal que o corpo precisa eliminar, e isso acaba aumentando a sua pressão também. E vira um bolo de neve. A pressão alta piora o rim, aí o rim começa a não funcionar adequadamente, vai aumentando a pressão e isso daí só vai piorando, tá? Então vamos aproveitar essa explicação da senhora para a gente entender mais sobre isso. Quais são hoje os principais motivos
para o prejuízo da saúde renal. A hipertensão é uma doença muito comum na nossa população, silenciosa, e a gente já viu essa relação. Diabetes também tem relação? Sim, diabetes vem logo depois da hipertensão. É uma causa muito comum de insuficiência renal. E é uma doença que também costuma ser muito silenciosa, principalmente o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 a gente acaba descobrindo na infância, então a gente acaba tendo um cuidado um pouco maior. Mas normalmente quem tem diabetes tipo 2, que é um diabetes que você costuma desenvolver na idade adulta, acaba fazendo um diagnóstico muito tardio, às vezes com alguns anos de doença e já com algum prejuízo do funcionamento renal. O sedentarismo, obesidade, tem alguma relação direta? Sim. Bom, todos os hábitos de vida que não são saudáveis, eles prejudicam o rim. As drogas, o sobrepeso, a obesidade vão demandar mais do rim. A alimentação inadequada, a gente comer muito sal. A gente pensa que só não deve comer sal quem tem pressão alta, mas quem não tem pressão alta, se come muito sal também, você pode prejudicar o funcionamento do seu rim. Você pode levar, às vezes, a uma pedra no rim por um excesso de sal. Então, assim, alimentação saudável, reduzir a quantidade de sal, reduzir alimentos industrializados, refrigerantes, doces, tentar ter uma alimentação natural. Isso é muito importante para o rim. Atividade física, né, que é muito relacionada, esses dois setores são muito relacionados com a obesidade e com o sobrepeso, né? Nós temos, assim, a gente vê nos últimos anos aumentando muito o número de pessoas que estão entrando nessa faixa de obesidade e sobrepeso. E tem muito a ver com isso, atividade física e alimentação. E tudo isso acaba prejudicando o funcionamento do rim também. E aí, doutora, como é que é esse processo para a gente do rim começar a não funcionar de forma suficiente? Porque quando a gente fala de um extremo da hemodiálise, por exemplo, quando precisa de um suporte artificial, mas não é de uma hora para outra. Sim. Como é que é esse processo do rim começando tá sempre um pouco a mais do que ele é capaz de realizar? Sim. A gente tem a gente fala que a gente tem uma reserva renal muito grande. O nosso rim, ele é um órgão, assim, relativamente muito resistente. Nós temos 2, tanto é que a gente pode se tornar um doador, doar um dos nossos rins e viver normalmente, vida, né? não tem problema. Mas a gente tem 2 rins, então a doença renal, ela demora alguns anos para levar à falência renal, não é uma coisa tão repentina. Salvo algumas exceções de algumas doenças específicas que têm a ver com a imunidade, que podem fazer uma insuficiência renal aguda ou uma infecção, mas normalmente essas doenças como diabetes, hipertensão, essas causas que a gente fala que são crônicas, elas demoram anos para que o rim pare de funcionar completamente. E aí que está a questão, tudo que é muito demorado é silencioso. Então, no começo, quando você tem uma alteração de função renal que você pode cuidar e que você pode evitar que aquilo ali progrida, você não vai ter sintoma, você não vai sentir nada. E a gente não tem costume de marcar consulta com o nefrologista. Exatamente, é igual a pressão. Muita gente tem pressão alta e não sabe que tem porque não mediu, só descobre quando mede. E o rim é a mesma coisa, você só vai descobrir que você tem um problema renal inicialmente se você fizer exame. Se você não fizer exame, se esperar ter sintoma, quando você tiver sintoma vai ser tarde demais. E essa falência, essa perda de função é gradativa? Sim. Vai aos pouquinhos e vai ficando sobrecarregado e até chegar num nível mais... No nível que é crítico, que aí a gente precisa, que a gente considera que teve uma falência renal. E o rim, ele é um órgão sem o qual a gente não pode viver, né? Então, se ele para totalmente de funcionar, a gente tem que ter algum tratamento que substitua o que o rim faz. E aí entra a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante. Os 2 rins são afetados simultaneamente? A gente tem 2, a senhora falou, dá para viver só com 1. Mas quando a gente tem uma perda, os 2 param de funcionar? Os 2 param de funcionar. Tá. Às vezes um pode funcionar um pouquinho mais que o outro, pode ter uma diferença pequena de um para o outro, mas os 2 param de funcionar. Tá? Quando a gente faz um check-up básico, quando vai ao médico, mesmo que não seja um nefrologista, ginecologista, mulher, há algum exame daqueles que são pedidos que podem indicar que o rim está funcionando bem ou não? Sim. Normalmente no check-up o médico vai colocar a creatinina. Ela é o melhor exame que a gente tem, o melhor e mais acessível para a gente conseguir avaliar como que está o funcionamento do rim. Então, você fez o check-up lá com o seu cardiologista ou com a sua ginecologista, a hora que você vê creatinina, esse é o exame que vai dizer sobre o seu rim. Tem um outro que às vezes é esquecido, que é muito importante também, que é o exame de urina, né? Afinal, a urina é o produto do rim, então ela vai dizer muito sobre como está funcionando o rim. Então, a urina e a creatinina, esses 2 exames, se eles estiverem normais, pode ficar tranquilo que seu rim está bom. Os parâmetros da normalidade estão ali quando a gente pega o resultado, que tem ali o certo, o nível da normalidade. O nível da normalidade.
Esse é suficiente? Eu falo porque às vezes a gente faz exame, aí a gente vai lá olhar o resultado, né? Fica, não, tá ótimo. E confia naquilo que tá ali. Há exceções, por exemplo, a faixa etária, se eu tenho uma doença, eu tenho hipertensão, então talvez a tolerância seja diferente. Tem que ter cuidado com essa avaliação de exame, doutora. Essa sua pergunta é muito boa. Porque a creatinina, ela nada mais é do que a dosagem dessa substância na corrente sanguínea. O que acontece? O rim ele é o principal responsável por eliminar isso na urina, que a creatinina ela é como se fosse um resto do nosso metabolismo de proteínas. Então, na nossa atividade no dia a dia, a gente acaba produzindo essa creatinina e o rim elimina na urina, certo? Então, quando ele começa a parar de funcionar, ele começa a acumular essa creatinina do sangue, ele não consegue eliminar ela adequadamente. Então, isso vai aumentando, então tende a ficar em valores mais altos. Só que a gente tem que levar em consideração alguns fatores, não só o valor absoluto da creatinina, a gente tem que levar em consideração a idade, a gente tem que levar em consideração o sexo, se é homem ou se é mulher. E existe uma fórmula que a gente faz e a gente consegue, através do resultado da creatinina, jogando com esses fatores, a gente consegue estimar mais ou menos a porcentagem de funcionamento do rim, que é o que a gente chama de taxa de filtração glomerular, um termo mais técnico. Mas é como se fosse quantos % do seu rim está funcionando. Vamos dizer assim, entendeu? E isso não vai estar lá no resultado. Isso não vai estar escrito no resultado. Isso aí o médico ele vai olhar a creatinina, ele vai calcular e vai poder te dizer se seu rim está funcionando bem ou não. A gente fala que se esse funcionamento, essa conta ficar ali abaixo dos 60, é importante que você comece a fazer um acompanhamento com o nefrologista, tá? A senhora falou no creatinina, aí só vem na cabeça sempre creatina, que é um negócio que está muito na moda e que se fala muito. Qual que é a relação da creatina com a creatinina? Não, são coisas diferentes. O nome é parecido, mas são coisas diferentes. Existe muito até a dúvida de que se eu vou tomar creatina, isso vai acabar afetando o rim ou não. Se você não tem nenhum problema de saúde, não tem insuficiência renal, nada, pode tomar, fique tranquilo. Agora, se você já tem algum problema renal, consulte seu nefrologista, que ele vai avaliar no seu caso a caso. Tem interferência, então? Em geral, não vai trazer tanto prejuízo para a função renal, usar a suplementação de creatina. Não vai sobrecarregar o rim? É um suplemento muito utilizado para recuperação muscular, né? Então, quem faz atividade física, frequenta academia, já está bem familiarizado com isso daí, né? É um suplemento muito interessante para ajudar na recuperação do músculo depois do treino. Então, se não tiver problema renal, tá tudo bem. Pode tomar, fica em paz. Pode tomar whey também, as pessoas perguntam se vai ter alguma relação com piora do rim, não. E a gente vai retomar agora com a pergunta da audiência também. Muito obrigada a Solange Torres, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Oi, Solange, boa tarde. A gente continua conversando com a nossa convidada, a doutora Rebeca Appel, que é nefrologista. Doutora, a pergunta dela é a seguinte, a gente falou de pressão alta no primeiro bloco, e ela está falando, quer saber agora se a pressão baixa também pode prejudicar os rins. Bom, quem tem pressão baixa, igual eu, que às vezes sente até uma tontura quando levanta, fica tranquilo, isso não prejudica o funcionamento renal. É lógico que quem tem uma pressão muito alta e se a gente abaixa muito rápido, ou em algumas situações que a pessoa está internada, que tem uma infecção grave, uma pressão baixa pode fazer mal. Mas no dia a dia, você que está em casa, que tem uma pressão baixa, que de vez em quando sofre nesse calor, ou quando levanta muito rápido tem uma tontura, em geral isso não dá problema para o rim. A pressão alta, essa sim é nociva, tá? Já vou para a próxima pergunta da audiência. O Carlos Fabiano, de Maceió, Alagoas. Oi, Carlos. A variação de peso, emagrece, engorda, prejudica o funcionamento dos rins? Bom, pergunta complexa. Não é legal porque você acaba, você sempre ganhar peso, não pela parte de você emagrecer, mas sempre pela parte de você ganhar peso. A gordura, ela é um tecido que ela é inflamatória, tá? Então, ela aumenta por si só o risco de qualquer doença cardiovascular, doenças que podem entupir veias, né? Isso pode acontecer no coração, isso pode acontecer na cabeça, pode acontecer em vasos menores, isso pode acontecer no rim também. Então, não é bom essa parte de, por mais que o ideal é você perder o peso e você manter o peso. Então, mais importante do que você fazer uma dieta, que você vai fazer às vezes um mês e depois vai voltar a comer tudo errado, é você mudar a sua alimentação, é você mudar os seus hábitos. Mesmo que o resultado seja mais lento, exatamente, como é natural que seja, ninguém engordou de um dia para o outro. Esse é o ponto que eu gosto de falar. A gente não engordou em um mês, gente. Ninguém engordou 10 quilos em um mês. Então, não adianta querer emagrecer 10 quilos em um mês também. Exatamente. E não só isso, tem que... O processo de ficar ganhando peso de novo, de ficar engordando, vai sempre prejudicando
de novo o corpo que já está cansado, que já está... Esse histórico do engorda, emagrece é muito ruim. E para as mulheres também, quando você pensa na parte estética, você acaba tendo uma flacidez da sua pele, aquela coisa, aquela gordurinha que acaba sobrando, então não é legal. O legal é você mudar os seus hábitos e a perda de peso ser algo gradual, da mesma forma que o ganho do peso foi gradual, porque isso daí vai ser permanente. Pergunta agora da Marta Barros, de Atibaia, São Paulo. E Marta, boa tarde. Ela tem 73 anos e conta que sempre teve problema nos rins. Há 20 anos, vivo com um rim apenas. Sim. Recentemente, fui diagnosticada com diabetes. O que eu preciso fazer para preservar a saúde do meu rim? Bom, primeira coisa que você precisa fazer é cuidar do seu diabetes. A sua glicemia, ela tem que estar normal. Fazer as medicações que o seu endócrino te passou, eu não sei se ele já te passou insulina, ou se ele te passou só comprimidos para controlar o diabetes, mas faça o tratamento bem corretamente do diabetes. Por quê? Esse excesso de açúcar no sangue, essa glicemia sempre mais alta, com o tempo ela vai lesando o rim por dentro e o rim ele começa a deixar escapar coisas na urina que não eram para escapar. Por exemplo, proteína, albumina, que é uma coisa que a gente vê que é o primeiro sinal que a gente percebe no exame de urina de que o diabetes está afetando o rim. Então, cuide do seu diabetes. Se você cuidar bem do seu diabetes, você vai cuidar bem do seu rim. É fundamental. Quem tem diabetes e quem tem pressão alta, a primeira coisa que você precisa fazer é controlar isso daí. E é lógico que quando você tem um diagnóstico de diabetes, a gente sabe que a diabetes pode vir junto com uma insuficiência renal, então é normal que o seu médico vá te pedir o exame da creatinina e vai te pedir também o exame da urina para ver se você já não tem alterações na urina de uma nefropatia diabética, que é a doença que o diabetes causa no rim. Esses sintomas de que o rim não está funcionando bem, eles serão percebidos pela pessoa ou... não dá para contar com isso para a gente? Inicialmente não dá. Quando você já tem algum sintoma, normalmente você já está numa fase mais avançada da insuficiência renal. Então não dá para esperar aparecer um sintoma para você se preocupar com o rim, tá? Então assim, quem tem algum problema de saúde, qualquer problema de saúde, tem que ficar atento de como está o funcionamento do seu rim, tá? Os sintomas, quando eles aparecem, o que é mais comum? O inchaço é uma das coisas que, assim, bem comuns a gente vê, inchaço no rosto, ao redor dos olhos, inchaço das pernas. Outra coisa que pode acontecer é a perda do apetite, acorda de manhã enjoado, com vontade de vomitar, não consegue comer, se come e vomita, isso também pode ser um sintoma de insuficiência renal mais avançada. Cansaço, porque uma coisa que o rim faz, que a gente não sabe, a gente pensa que o rim ele só serve para produzir o xixi, né? Não é bem isso. Ele produz alguns hormônios que são importantes para o funcionamento do organismo. E um desses hormônios que o rim produz, ele estimula a produção de sangue. Então, quando você tem uma insuficiência renal, você não tem uma produção correta dos glóbulos vermelhos e você vai ter uma anemia por conta disso. Então, você vai ficar mais cansado, uma anemia. Isso pode ser um sintoma de uma insuficiência renal também, tá? Uma anemia que não passa com ferro? Exatamente. É um sintoma de insuficiência renal. E aí, anemia, quem já teve, mulheres, às vezes é mais comum ter, porque acaba perdendo sangue no período menstrual, né? A gente sabe que quando você está com anemia, parece que você não consegue sair da cama, né? É um sintoma, assim, é um cansaço muito importante, te limita para as atividades do dia a dia. E isso pode ser por conta da insuficiência renal também. Tem gente que fica mais sonolento. Uma coisa bem curiosa, que a maioria das pessoas não sabem, coceira. Pode dar muita coceira quem tem insuficiência renal, mas não é uma coceira dessas que deu hoje e amanhã já sumiu, entendeu? É uma coceira que é persistente ao longo dos dias. Em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte do corpo, porque como o rim não está filtrando mais algumas impurezas do sangue que ele deveria filtrar, isso acaba se acumulando e isso aí dá coceira. Soluço também, um soluço persistente, não um soluço que você teve no dia e depois passou, um soluço que dura vários dias e não melhora. Tudo isso pode ser um sinal de uma insuficiência renal. Como ele é um órgão que ele mexe muito com o sangue, com o metabolismo, os sintomas dele não são necessariamente uma dor aqui. Todo mundo pensa que o sintoma de insuficiência renal é uma dor nas costas. Não é, normalmente são esses sintomas assim que são meio inespecíficos, a gente fala, que pode ser de várias coisas e pode ser do rim também. Doutora, para a gente concluir a conversa, eu queria que a senhora trouxesse o alerta sobre o uso de medicamentos que podem impactar a saúde do rim. Sim, é muito comum, às vezes a gente tem uma dorzinha e recorre à automedicação, né? Os anti-inflamatórios, que são remédios que a gente usa muito para dor, são ótimos remédios para dor, eles são vilões do rim. Então, o uso constante e abusivo de anti-inflamatórios pode levar à insuficiência renal.
E não é uma coisa incomum da gente ver. Eu tenho pacientes que estão em diálise por conta disso. Então, é um alerta. Não faça uso constante de anti-inflamatório sem uma indicação médica, sem um acompanhamento médico. Isso pode levar à insuficiência renal. E isso é importante porque, inclusive, a gente conhece história de pessoas que usam anti-inflamatório para muitas coisas. Para cólica, para dor de cabeça, para dor nas costas, dor muscular. Todo tipo, até contando com os efeitos adversos do remédio, tem remédio que dá sonolência. Então, eu já vi gente que fala que toma anti-inflamatório para ajudar a dormir. E aí a gente vê o perigo de tudo isso porque uma falência renal pelo uso de anti-inflamatório, que é vendido sem receita. E uma coisa até importante agora, né, ainda mais nessa época que a gente está tendo dengue, né, um surto de dengue aqui em São Paulo e em várias regiões do país, anti-inflamatório não é uma medicação que a gente pode usar num quadro de dengue, por exemplo. Então, assim, não é um remédio... Não é o primeiro remédio. Não é o primeiro remédio, não é uma coisa inócua. Você tem que usar com um acompanhamento médico. Vamos recorrer aos básicos e, na dúvida, uma unidade básica de saúde, um enfermeiro, alguém da saúde que possa fazer essa orientação. Doutora Rebeca, muito obrigada pela conversa. Seja sempre bem-vinda ao Viver é Melhor. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós agradecemos a nossa convidada que respondeu às nossas perguntas aqui no programa hoje, doutora Rebeca Appel, nefrologista pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a USP, na unidade de Ribeirão Preto, título de nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e coordenadora da Clínica de Hemodiálise do Hospital Japonês Santa Cruz. Nossa convidada hoje, agradecemos a nossa doutora, agradecemos também aos que mandaram perguntas para a gente. E para a gente concluir a nossa conversa sobre o assunto hoje, nós vamos acompanhar a história de um paciente que enfrenta os seus problemas de saúde renal. Ele está em tratamento, em hemodiálise, está na fila do transplante. E ele conta como tem sido lidar com esses cuidados de saúde, vai trazer a história de vida dele. Vamos acompanhar as palavras do Marcelo Guilherme Raimundo, aqui da capital paulista. Eu faço tratamento de hemodiálise há 4 anos e meio. E antes do tratamento, eu tinha uma vida comum. Andava muito por aí, tranquilo, ia para a praia, para a piscina, passeava normal, ia em shoppings e etc. Tranquilo. Sempre trabalhei, nunca tive nenhum problema assim, em relação à saúde que me atrapalhasse a fazer essas atividades. Eu sempre tive diabetes, eu identifiquei com uns 28, 29 anos, e eu não me adaptava aos tratamentos e também não prestava muita atenção, que é um erro, e isso foi me prejudicando ao ponto de perder o funcionamento dos rins e eu ter que começar a hemodiálise. A partir do momento que eu comecei a fazer hemodiálise, é minha rotina, primeiro. Foi um choque muito grande e fui internado e lá eu já comecei a fazer hemodiálise. Foi muito forte para mim, muito triste no primeiro momento. Fiquei psicologicamente bastante abalado, mas com o tempo você vai entendendo como funciona e o que você deve fazer. Muda totalmente a rotina da vida, porque eu faço 3 vezes por semana, 4 horas cada sessão. Então isso ocupa um tempo razoável, então atrapalha algumas coisas como o trabalho e sua vida, né, seu cotidiano. Eu estou na fila para receber um rim também, fazer o transplante. A expectativa lógico, como todos pensam, poder ter maior liberdade, né? Você passa a não ter que ter essa rotina de toda vez parar tudo para poder fazer hemodiálise, né? Você imagina que você vai estar melhor, não passar tão mal, né? Porque querendo sim, querendo não, a hemodiálise é boa e excelente, porque graças a ela eu estou vivo, mas por outro lado ela fisicamente se consome bastante. As pernas ficam mais fracas, problema na pressão, você fica com a pressão mais baixa, enfim, é uma série de situações. Então o transplante, essa possibilidade de transplante
te faz voltar a sonhar em viagens, que hoje é difícil para mim, né? Passear, passeios distantes, sair a hora que você quiser. Então existe essa expectativa de melhora.